12, os versículos de 1 a 11. João 12, de 1 a 11. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Maria servia a Lázaro, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Podem assentar. A palavra de Deus nos relata nesse texto a história da amizade que Jesus tinha com essa família. Uma família composta de 3 pessoas: Marta, Maria e Lázaro. Era perto da Páscoa, e Jesus decidiu passar um momento de confraternização, de comunhão, de estar na casa daqueles 3 amigos. Jesus foi para lá porque Jesus já sabia que estava bem perto da sua morte. Estava chegando a hora de que ele iria partir, e ele queria rever os seus amigos. Ele queria se encontrar com eles, talvez pela última vez. Então Jesus foi até a casa de Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro era um amigo de Jesus que tinha morrido, e que Jesus recebera um recado que Lázaro estava muito mal, e que Jesus precisava ir até a casa deles. Mas Jesus disse: olha, Lázaro dorme. E não foi imediatamente ao convite daquela família. Passou mais um tempo, e Lázaro morreu. Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E os seus discípulos: mas como que vamos lá? Vamos lá também para morrer? E Jesus então foi, e em chegando à casa, a irmã de Lázaro disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: ele vai ressuscitar. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Onde o puseram? E seguiram em direção ao sepulcro. Ali, Jesus chegando, as pessoas também acompanharam. Alguém disse: olha, veja como ele amava, veja como ele sentiu empatia por essa família. E a Bíblia diz que Jesus chorou.
E Jesus deu uma ordem às pessoas que estavam ali: tirai a pedra. E alguém retirou a pedra. E Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Aquilo era algo muito incomum. A irmã de Lázaro, quando Jesus falou que ele iria ressuscitar e que ia para o sepulcro, ela disse: mas Jesus, ele já cheira mal, já é de 4 dias, ele já foi enterrado há 4 dias, como é que vamos para lá? Mas Jesus é a vida, Ele é o autor da vida, Ele é autor da alegria, Ele é autor da paz, porque Ele é a alegria, Ele é a paz. E Lázaro ouviu a voz de Jesus e obedeceu. De repente, Lázaro sai do sepulcro com as mãos amarradas, com os pés amarrados, com certeza caminhando com dificuldade, mas reviveu. A palavra de Deus nos mostra que esse era o Lázaro que Jesus agora estava visitando para rever essa família. E ali eles fizeram uma ceia de comunhão. Marta era a cozinheira, Marta era prendada nessa área, e Marta estava servindo a Jesus, e Lázaro estava sentado à mesa. Depois dessa comunhão, dessa confraternização, Maria pegou uma vasilha de bálsamo. Outra versão, essa versão vai dizer aratel, mas outra versão vai aratel de unguento. Talvez você tenha a versão de João 12 que era um bálsamo. E Maria pegou aquele bálsamo, derramou sobre os pés de Jesus. E aquele bálsamo era tão cheiroso que inundou toda a casa, perfumou toda a casa. Sabe quanto valia aquela vasilha de bálsamo? 1 ano de trabalho de um trabalhador. Ele era muito caro, tinha um valor imenso. Já pensou você trabalhar 1 ano inteiro para comprar esse perfume? Era o valor desse bálsamo. 1 ano de trabalho. Quando Judas Iscariotes observou que valia muito dinheiro, ele traz uma palavra de crítica. E há sempre aqueles que criticam. Há sempre os do contra. E Judas agora diz o que estava no seu coração. Isso podia ter sido vendido por muito dinheiro. E esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. A própria Bíblia vai dizer a respeito daquela palavra de Judas. Ele não estava com nenhum interesse em relação aos pobres. O seu interesse é porque aquilo valia muito dinheiro. E ele era aquele que cuidava da bolsa, cuidava das ofertas. E ele poderia então retirar daquela oferta para si. O interesse era pessoal, não era interesse dos pobres. E Jesus então dá uma palavra em relação à atitude de Maria.
A palavra de Deus vai nos dizer que Maria se inclinou até os pés de Jesus. Nós podemos observar que era uma atitude de humildade. Maria se humilhou, foi até os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, soltou seus cabelos e enxugou com seus cabelos os pés de Jesus. Isso significava que Maria estava dando toda a honra, toda a glória a Jesus Cristo. Humildemente se ajoelhando ou se inclinando até aos pés de Jesus. E por isso, até hoje nós podemos falar dessa história do feito de Maria. E o comentarista vai dizer: como temos tantas Marias no mundo? E ele disse: eu nunca vi ninguém colocar o nome de um filho de Judas Iscariotes. Mas de Maria, há muitas Marias que fizeram coisas maravilhosas na história da palavra de Deus. Maria foi uma serva, e ela já estava antevendo o que iria acontecer com Jesus. E Jesus deixa isso claro, que era como se fosse um preparo para o seu enterro, para o seu sepultamento, em que ela estava ungindo o seu corpo, e o seu corpo iria ficar perfumado para o enterro de Jesus. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção, que nós devemos aproveitar as oportunidades para ver além do que é visível fisicamente, olhando com o olhar do eterno. Maria já estava olhando para o futuro, com que untando o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Não era um olhar apenas do aqui e do agora, não era um olhar da visão apenas física, que todos nós temos, ou que a maioria de nós tem, mas era um olhar do eterno. Maria nos dá exemplo de como chegar até ao Senhor Jesus, de como adorar ao Senhor Jesus, de como nos humilhar aos pés de Jesus e oferecer a Jesus aquilo que é caro, aquilo que é precioso, aquilo que é importante para nós. A palavra de Deus nos diz que nesta reunião em que Jesus estava, ali ele chamou a atenção. E muitas pessoas agora foram, porque souberam que Jesus ali estava, e foram para ver a Jesus. Mas muitos também foram para ver Lázaro ressuscitado. E a palavra de Deus vai nos dizer que muitos agora criam, porque viram o milagre que Jesus fizera da ressurreição de Lázaro. Então a liderança dos judeus decide matar a Lázaro e a Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não conheço o seu problema, eu não conheço a sua dificuldade,
a não ser daqueles que estão mais próximos de nós, que já convivem conosco, que a gente sabe alguma coisa. Mas eu não sei, você que nos visita, eu não sei da realidade da sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei se você está morto, espiritualmente falando. Eu não sei qual é o buraco que você está. Mas eu sei, e eu creio, num Cristo que ressuscita os mortos. Um Cristo que chama Lázaro, sai por fora. E nessa noite, Jesus, que conhece a mim e a você, Ele chama Maria, Josefa, José, Pedro, Ele lhe chama pelo seu nome. Sai dessa. Sai da sepultura, sai da morte. A morte do seu casamento, a morte do seu relacionamento, do problema em que você se encontra, do buraco em que você está. Jesus quer falar para você, lhe chamar pelo seu nome, como Ele chamou Lázaro. Lázaro, sai para fora. Jesus quer chamar a você que está conosco nessa noite. Sai por fora. Deixe esse relacionamento quebrado, destruído. Talvez você pense que não há mais esperança, mas há esperança. Lázaro já estava morto há 4 dias. E mesmo depois de morto há 4 dias, Jesus o chamou pelo seu nome. E ele saiu da morte para a vida. Talvez não haja mais esperança para você na sua mente e no seu coração. Para você está tudo acabado, está tudo morto. Mas a exemplo de Lázaro, Jesus lhe conhece pelo seu nome. E Ele lhe chama agora. Saia dessa. Ainda há esperança para você. Se creres, verás a glória de Deus. Se você puder crer, pode ser ressuscitado. Aquilo que já está morto, pode haver ressurreição. Pode haver transformação. Pode haver mudança. E quem faz isso não é o pastor Carvalho, não é essa igreja. Quem faz isso é Jesus Cristo. É Ele que é Deus. É Ele que é o autor da vida. É Ele que quer trazer vida para você. É Ele que quer trazer paz para você. É Ele que quer trazer alegria para você. Maria disse, eu creio, Ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus não estava falando da ressurreição no último dia. Jesus estava falando do milagre que iria acontecer. E Lázaro agora estava vivo. E muitas pessoas iam ver a Jesus. Mas chegavam lá e viam Lázaro e criam no poder de Deus, na palavra de Deus. Nessa noite, Deus está lhe chamando. Jesus Cristo está lhe chamando pelo seu nome. Saia da situação em que você está. Saia para fora. É uma redundância. Mas Ele disse, saia para fora. Deixe esse mau relacionamento. Quebre isso em nome de Jesus e recomece uma nova vida. Uma vida com Deus. E só aí pode haver recomeço. Se Deus for o seu Senhor. Se Deus for o seu Salvador. Se você ouvir a voz de Deus, que ainda há esperança para você. Deus pode fazer um milagre. Você crê? A igreja está orando. E se alguém nesta noite que está nos visitando quer crer no poder de Deus, quer crer no milagre que Jesus pode fazer na sua vida, que Jesus pode restaurar o seu casamento,
E Jesus pode restaurar o seu relacionamento. E Jesus pode mudar. Pode tirar você do buraco das drogas. Jesus pode tirar você do buraco da prostituição. Jesus pode tirar você dessa morte e trazer para a vida. Porque Ele é o autor da vida. E se alguém nessa noite, que Deus tocou no seu coração, através dessa palavra, e você quer ser restaurado, você quer colocar a sua vida no altar de Deus, não para fazer mais a sua vontade, mas a vontade de Deus, levante a sua mão onde você está. Se Deus tocou no seu coração e você quer que haja restauração, Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe. Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode tirar você do buraco onde você está. Ele lhe chama pelo seu nome, como ele chamou a Lázaro. Lázaro, sai para fora. Ele pode tirar você do lugar onde você está. Há mais alguém nessa noite que ouviu a voz de Deus e quer dizer: eu quero, eu preciso crer, eu quero colocar a minha fé no Senhor Jesus, porque para mim não tem mais esperança, para mim está morto, mas Cristo ressuscita os mortos. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer trazer você para uma nova vida. Você quer? Você quer colocar a sua vida no altar de Deus? Esse é o momento. Há mais alguém nessa noite que você quer dizer: Deus, chega, eu já conheço a verdade, não dá mais para viver como pela igreja de todo mundo, mas eu quero ser restaurado. Para mim parece que não tem mais esperança. Aos olhos dos homens não tem mais esperança, mas há esperança. Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro. Jesus Cristo pode ressuscitar o seu casamento, a sua vida, sair dos mundos horríveis em que você vive e ser transformado pelo poder de Deus. Há mais alguém que quer colocar a sua vida? Eu quero convidar essas pessoas que levantaram as suas mãos e querem colocar a sua vida no altar de Deus, que vocês se levantem e venham até aqui. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar em nome de Jesus.